primeiro algoritmo de ordenação que a gente vai ver é o algoritmo de ordenação por seleção, o Selection Sort. E aí, para a gente entender melhor esse algoritmo, eu vou usar esse site aqui, ó, que é bem legal, que é o visualgo.net. Ele tem diversos algoritmos clássicos de forma animada, certo? Eu vou mostrar para vocês o Selection Sort, vou explicar ele usando esse site. Então, esse aqui é o site do Visualgo, já com os problemas de sorting, né, de ordenação, tá? Aqui na parte de cima, ó, ele tem vários algoritmos de ordenação. Esse primeiro é o Bubble Sort, o Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort, Random Quick Sort, Counting Sort e o Radix Sort. A gente vai ver justamente esses quatro aqui, Selection, Insertion, Merge e Quick Sort. Agora, atenção que o Quick Sort, existem diversas variações do Quick Sort. E o Quick Sort que ele mostra que não é o Quick Sort que a gente vai ver em aula, né, que também não é o Quick Sort que tem na apostila do professor Viduani, tá? O algoritmo de partição usado aqui é diferente. Bom, mas então, como que funciona aqui a ideia? O algoritmo, ele coloca aqui um pseudocódigo em inglês aqui do algoritmo. Então, ó, tem dois fors, um repeat aqui, que é como se fosse um while, né? E um for aqui dentro desse while, certo? Dois for alinhados, essa vai ser uma estrutura comum em algoritmos de ordenação, tá? E aí aqui a gente tem o vetor representado de duas maneiras, ó, tem os números, é um vetor de números inteiros, aqui, né, os números em preto aqui, e as barrinhas é proporcional aos números, né? Então, o 2 aqui é a menor barrinha, né? O 3 é um pouquinho maior, o 4, né? E assim por diante. Ok? Então, depois que a gente ordenar, essas barrinhas vão ficar em ordem crescente, certo? Então, é uma forma bem legal de visualizar o algoritmo, ok? Então, vamos lá. E aí, aqui você controla ou com setinha para a esquerda, para a direita. Você pode dar um play para ele executando o algoritmo automaticamente, e você controla aqui a velocidade de execução, ou você pode ir para frente, para trás, ou com a setinha no teclado também, para a direita e para a esquerda, ele vai caminhando no algoritmo, mostrando aqui em que ponto o algoritmo está e mostrando o que é feito aqui no vetor, tá? Então, o Selection Sort, ele tem esse nome, né, de ordenação por seleção, porque a ideia dele basicamente é a seguinte: na primeira iteração desse while aqui de fora, o que ele vai fazer é procurar o menor elemento, selecionar o menor elemento do vetor. Aqui no caso aqui é o 2, né? Então, ele começa marcando aqui como menor o primeiro cara, né? Então, eu tenho que encontrar o menor elemento de vetor. Eu começo supondo que o menor cara está aqui no primeiro, e aí começo a partir do segundo comparar esse vermelhinho aqui com os elementos do vetor, sempre guardando o menor aqui como vermelhinho. Então, no início o 3 é considerado o menor, e aí ele vai andando, ó, compara o 44 com 3, o 3 continua sendo menor. Compara o 38 com 3, o 3 continua sendo menor. Compara o 5 com 3, né? E assim por diante, né? O 3 vai ser sempre menor, até que chega aqui no 2, né? Aí o 2 é menor do que o 3, então agora ele atualiza que o menor até o momento é o 2, certo? E aí ele continua agora comparando os próximos caras com o 2, certo? Aí o 2 é o menor de todos, então ele vai até o final do vetor. E aí ele vai pegar esse 2 e colocar lá no início do vetor. Como o 3 é que está lá, ele vai trocar o 2 com o 3 e deixar o 2 lá, certo? Bom, acho que já dá para entender o funcionamento do algoritmo, né? Então, no primeiro passo, na primeira iteração desse repeat, ele vai fazer esse for interno aqui, o que ele faz é percorrer todo o vetor procurando o menor cara. E aí, quando ele acha o menor, ele põe lá no início. Esse cara aqui já está na posição correta, né? Como ele é o menor de todos, depois que esse vetor estiver ordenado, o 2 tem que ficar aqui na primeira posição, certo? Então, na próxima iteração, ó, o 2
fica laranjinha aqui, eu não vou olhar mais para esse cara. Agora, a próxima iteração, eu vou começar aqui no 44. Então, eu vou, na segunda iteração do while, eu vou marcar o 44 como menor, né? E vou agora procurar o segundo menor cara, né? Porque o primeiro eu já coloquei aqui no lugar dele. Então, o 44, né? Ele vai olhar para o 38, vai ver que o 38 é menor, vai atualizar o menor. Aí o 5 vai ser menor, vai atualizar, e assim por diante. Aí o 3 vai ser menor que o 5, né? E finalmente o 3 é o menor de todos esses caras aqui. E ele tem que entrar então aqui na segunda posição e ele vai trocar o 3 com 44. Certo? E ele vai seguir assim. Agora ele vai tentar achar o terceiro menor cara, né? Vai achar o 4 lá, colocar o 4 lá na posição. Aí o 5 já está na posição correta, ele não vai trocar ninguém. Aí agora o quinto menor cara é o 15. Ele vai executando esse algoritmo dessa maneira, né? Sempre selecionando o menor elemento do vetor a cada iteração desse for externo, até que o vetor no final esteja totalmente ordenado. Então aqui a gente tem o código já em Java do algoritmo de ordenação por seleção. Tá? Então veja que é um método, né? Estou separando o método aqui da classe, né? Não estou colocando também público, estático, né? Em geral a gente vai implementar isso como um método público e estático, né? O único parâmetro que o método recebe é o vetor, né? E ele vai fazer a ordenação aqui nesse vetor mesmo, vai modificar esse vetor, rearranjar esse vetor de modo que ele fique ordenado, certo? E aí, ó, veja bem, aqui a gente está usando dois fors para implementar esse algoritmo, né? Esse algoritmo é exatamente igual ao que está na apostila do professor Viduane, tá? Então, eu vou usar essa variável n para armazenar o tamanho do vetor mesmo, para a gente não ter que ficar usando o v.length, né? Usar o n. E aí vai ter um for externo aqui que utiliza o índice i, né? O contador i que começa em 0 e vai até n-2, né? Vai enquanto o i for menor que n-1. Então, ele vai até n-2, que seria aqui, né, nesse exemplo, seria a posição 4, certo? E depois tem um for interno. Esse for externo é justamente a posição onde eu vou colocar o menor cara daquele momento. Então, o i começa em 0, significa que eu vou percorrer todo o vetor desde a posição 0, procurando o menor cara. E vou colocar o menor cara de todos na posição 0. Certo? Então, ele procura o menor cara, ele usa essa variável min para armazenar o menor cara até o momento. Certo? Então, ele começa considerando que o iésimo cara, né, o cara na posição i é o menor. E aí, a partir da posição i mais 1, ó, até a posição n-1, ele compara o vj com o vmin. Né? Agora eu vou usar um contador vj. E sempre que eu achar um vj que é menor do que o vmin, eu atualizo o min, o índice min. Certo? Então, esse for interno aqui, ele sempre acha o menor cara em uma parte desse vetor e coloca depois que ele achou o menor cara, ele coloca esse cara que está no índice min na posição i do vetor v, certo? Então ele troca o cara da posição i com o cara da posição min, certo? E aí ele passa para a próxima iteração. Então, depois vocês vão ver na aula sobre correção de algoritmos que uma forma de você mostrar a correção de um algoritmo é através de invariantes. Invariantes estão relacionados à essência do algoritmo, de como um algoritmo funciona. Tá? Então, um invariante desse algoritmo aqui, né, e isso está relacionado a como ele funciona, nesse ponto aqui, ó, no início desse for externo, para qualquer i, né, então vamos supor que o i esteja aqui na posição 3, o que a gente tem sempre é que os i primeiros elementos estarão na posição correta. Os i primeiros elementos do vetor, naquele momento, já vão estar ordenados e na posição correta. Certo?
Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, já está aqui. Eles são os 3 menores caras de todo o vetor. E eles já estão na posição correta. O i é o menor de todos, então está na primeira posição. Em seguida o 2, em seguida o 3, certo? Então, o i vale 3, então os 3 primeiros caras estão posicionados corretamente. E daqui para frente a gente não tem garantia de nada. Daqui para frente é o que a gente tem que trabalhar. Então, na próxima iteração, eu vou justamente percorrer todo esse vetor aqui, ó, esses 3 elementos, e procurar o menor cara. Que no caso vai ser o 5, né? E eu vou pôr o 5 aqui no lugar do 6. Bom, algumas características do algoritmo de seleção, de ordenação por seleção, estão aqui nesse slide, ó. Ele não é estável. Tá? Eu vou deixar como exercício para vocês analisarem e mostrarem por que ele não é estável. Me darem um exemplo de um vetor em que esse algoritmo inverte a ordem original de elementos iguais. Tá? A complexidade dele, de pior caso, caso médio e melhor caso, é tudo n ao quadrado. Né? Ele não é um algoritmo muito eficiente. Mas, em relação ao espaço, ele faz o uso ótimo do espaço. Né? Ele usa no total O de n, que é o mínimo que você pode usar, porque você precisa ordenar n elementos. Né? Então, ele usa, de memória auxiliar, ele usa um espaço constante. É isso então, pessoal. A gente viu Selection Sort. São 2 algoritmos ineficientes, né? Complexidade de O de n ao quadrado, mas que em alguns casos são úteis. Ok? Muito obrigado.